Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo continue abençoando a cada um. Este é o meu canal Porções Bíblicas e aqui quem vos fala é Valdemir. Quero aqui agradecer a você que nos ouve e que nos vê também por alguns áudios que eu tenho aí no canal, alguns vídeos. Então eu quero agradecer a você que se inscreveu, você que ainda não se inscreveu, ouça os meus áudios, veja os meus vídeos. Se você gostar, se inscreva no canal e ative o sininho para que você possa estar recebendo as notificações a cada vez que eu colocar um vídeo novo. Então eu quero compartilhar com você, nesse meu canal Porções Bíblicas, uma porção da Palavra de Deus, que se encontra no livro de Gênesis, o livro dos começos, né? Capítulo 4, versículo 3 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor, livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 3. O tempo passou, um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido do seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Senhor disse: por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Até aqui para a nossa meditação. Eu estou usando a Bíblia NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Você pode observar, se você estiver me acompanhando aí, que algumas palavras aqui são diferentes, mas o sentido é o mesmo. Quando fala na Bíblia Almeida, diz que atentou o Senhor para Abel e a sua oferta e aceitou. Ambos aceitou tanto a oferta quanto o ofertante. E diz que atentou Deus para Caim e a sua oferta e rejeitou-os, ou seja, Deus não aceitou Caim e não aceitou a sua oferta. E é nessa parte aqui que eu quero me estender um pouco, falando a respeito de aceitação. Observe que quando nós vamos depositar algo aos pés do Senhor, quando nós vamos ofertar ao Senhor, tanto faz oferta dinheiro, bens, Deus observa primeiro para o ofertante e depois para a oferta, porque Deus ele tem interesse no ofertante. Então observe que Deus observou primeiro Caim e a sua oferta e observou Abel e a sua oferta. Em primeiro lugar veio a pessoa, depois é que veio a oferta. Alguns dizem que Deus não aceitou a oferta de Caim porque era frutos da terra e Deus aceitou a oferta de Abel porque foi um carneiro, porque ele era pastor de ovelha e devido àquela questão de que ia fazer sacrifícios de animais. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui não é a questão do produto em si, quero chamar a atenção do ofertante. Deus ele observa o coração daqueles que vão contribuir, que vão doar
algo para a sua obra. Deus não está se importando com a quantidade. Deus está importando com a qualidade. Porque veja que, de uma forma incorreta, Caim estava ofertando a Deus. Deus observou que o seu coração não estava ligado com ele. E Deus observou que o coração de Abel estava ligado com ele, estava conectado com o coração dele. Então é bom nós notarmos isso, porque hoje nós pecamos e pecamos muito em observar aquilo que a pessoa traz, mas não observar a pessoa. Veja que lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, fala sobre Ananias e Safira, que eles vieram mentir, venderam a propriedade por um preço, e quando chegou diante de Pedro, falou que era outro preço. E Pedro disse para Ananias: olha, Ananias, você não mentiu a Deus, você não mentiu aos homens, você mentiu para Deus, você mentiu para com o Espírito Santo de Deus. Então, naquele momento, Ananias morreu e já estava macomunhado com a mulher dele, Safira, para falar a mesma coisa. Olha, nós vendemos aquela herdade, ou seja, vendemos aquela fazenda ou aquele sítio por tal preço, mas você vai dizer que nós vendemos por menos. Por exemplo, se fosse hoje, vendemos aquele sítio por 100 mil reais, mas você vai dizer para os apóstolos que nós vendemos por 50. E nós estamos trazendo aqui todo o valor, mas na verdade a gente reteve 50 mil. Foi isso que aconteceu. E Deus observou aquilo, e o Espírito Santo observou. E de repente, Safira vem, e Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: Safira, foi por aquele tanto mesmo que teu esposo falou que custou a fazenda? E ela disse: sim, foi. Aí Pedro disse: olha, tá vendo os pés daqueles moços ali? Eles acabaram de levar o teu marido morto. E eles vão te levar também. E diz que naquele momento, Safira morreu. Então veja, não adianta alguém querer ludibriar Deus, não adianta ninguém querer enganar a Deus, achando que por dar um dízimo maior, dar dízimo de milhões e outros dar dízimo de 20, 30 reais, achar que está bem diante de Deus, tentar enganar a Deus. O que importa para Deus é a sinceridade do coração. O que importa para Deus é você. Se você tem algo para colocar na obra de Deus para o crescimento e o engrandecimento da obra, amém. Mas tenhamos certeza de uma coisa, devemos ser sinceros, porque Deus está vendo tudo. Então veja que Caim ficou com raiva, porque Deus não aceitou ele nem a oferta dele. E por causa disso, no versículo 8 diz que começou aquela trama de Caim e matar o seu irmão Abel. Aí Caim disse a Abel, ao verso 8, o seu irmão, vamos até o campo. Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, seu irmão, e o matou. Então veja o primeiro assassinato na Bíblia. Porque ele não gostou, porque Deus aceitou o seu irmão, a sua oferta, e não aceitou ele e nem a sua oferta. Então, meus queridos amigos, irmãos que estão me ouvindo, devemos ser sinceros para com Deus, porque antes de você oferecer algo a Deus,
Deus não vai olhar para o que você está oferecendo. Deus vai olhar para você. Lá no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 16, a Bíblia fala que quando Samuel foi ungir Davi, Samuel olhou para um jovem chamado Eliabe, lá no versículo 6 do capítulo 16 de 1 Samuel. Olha o que diz: quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou: este homem que está aqui na presença de Deus, o Senhor, certamente é aquele que o Senhor escolheu. Esse foi o pensamento do profeta e esse é o pensamento de muitos de nós. Olhamos para a aparência, olhamos para o porte físico, olhamos para a posição social, mas Deus não vê nada disso. Deus observa a sinceridade daquela pessoa para com ele. Aí o versículo 7 diz: mas o Senhor disse: não se impressione com a aparência nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Aleluias. Eu louvo a Deus por isso. Porque se alguém me aceitasse para servir a Deus pela minha aparência, certamente eu não serviria. Se olhasse para o meu status social, certamente não seria aceito. Se olhasse para tudo isso, certamente seria rejeitado. Mas eu louvo a Deus, porque eu fui chamado, fui escolhido por Deus, não colocado por homens, porque Deus é aquele que vê o coração. E hoje muitas pessoas pecam, repito, pecam por observar a aparência, o status da pessoa, por observar as condições financeiras, mas Deus não vê por esse lado. Observe que lá no livro de Lucas, no capítulo de número 21, vai falar sobre a oferta de uma mulher pobre. E essa mulher, ela era viúva. Capítulo 21 do livro de Lucas diz: Jesus estava no pátio do templo, olhando o que estava acontecendo, e viu os ricos pondo dinheiro na caixa das ofertas. Viu também uma viúva pobre que pôs ali 2 moedinhas de pouco valor. Então ele disse: eu afirmo a vocês que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estava sobrando. Porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. O que isso nos ensina? O que esta palavra nos ensina? O que eu aprendo aqui? Os ricos aqui, segundo o texto bíblico, estavam colocando ali, digamos, na salva, a sobra. Porém, aquela viúva, ela deu tudo que tinha. Era 2 moedinhas que era de pouco valor. Digamos, seria hoje 2 centavos ou 20 centavos. Não sei. Só sei que a Bíblia afirma que era de pouco valor. Aí Jesus falou que ela deu tudo. Ou seja, olha que Jesus observou a mulher. Pode ler o texto que nós vamos descobrir. Observou que uma viúva, uma mulher, estava entrando no templo e colocou ali aquelas 2 moedinhas. Aí depois Jesus viu a oferta dela. Jesus também observou os ricos entrando ali e viu que eles colocavam um montante de dinheiro, mas Jesus viu que estava colocando ali a sobra.
Jesus não tinha a primazia na vida daqueles ricos. Já com aquela viúva tinha a primazia de Jesus na sua vida. Então, eu quero encerrar essa mensagem dizendo o seguinte: dê prioridades a Deus. Dê o de melhor para Deus. Malaquias, ele reclama, ele roga ali, falando que, lá no capítulo 3, 4 a seguir, que os sacerdotes escolhiam gado com defeito para oferecer a Deus. E Deus reclamando: por que vocês escolhem o manco, os cegos, e traz para a minha casa? Se vocês levar algo semelhante para um governador, para um prefeito, para um presidente, será que eles vão receber? E por que para mim vocês trazem coisas defeituosas? Quantas pessoas têm oferecido a Deus o que é de pior? Quantas pessoas têm oferecido a Deus a sobra? E Deus tem observado e Deus tem reclamado a respeito disso, porque tudo é dele. Se ele lhe dá o melhor, por que você vai escolher o pior para ele? É ser muito ingrato para com Deus. Então observe que Deus observa primeiro o ofertante para depois receber a oferta. Encerro dizendo, repetindo mais uma vez: dê o que você tem de melhor para Deus. E tenha certeza que Deus lhe retribuirá muito mais daquilo que você pensa e imagina. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima porção bíblica, se o Senhor assim nos permitir.